Bem-vindos ao Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco. Mais uma vez, cumprimentando a todos e abençoando a todos, eu e a nossa equipe, Samuel Antunes e Gilvanei Souza. Senhoras e senhores, o programa de hoje ele começa com uma situação que toda a população está sentindo muito, está muito órfão desse problema de ser resolvido, que é o abandono das cidades pelas autoridades. Enfim, o que seria, Américo, esse abandono das cidades pelas autoridades? Seria justamente, mais uma vez, nós temos que sustentar esse debate no abandono com relação às pessoas que cada vez mais ocupam as ruas, com as pessoas que cada vez mais sujam as ruas porque não tem banheiros químicos para fazer as suas necessidades, ou seja, não há uma assistência direta a essas pessoas quanto à sua alimentação, quanto ao seu cuidado com a saúde destes. Muitos deles que estão hoje morando na rua são pessoas que trabalham, mas que não ganham o suficiente para retornar às suas casas por causa da distância da sua residência para o trabalho. Então, dormem nas ruas durante a semana e, no final de semana, retornam para suas casas, para suas famílias. Temos tudo isso. Nós temos a sujeira daqueles que pensam varrer as ruas e que, na realidade, o excesso do que passa por cima dos bueiros é o que eles recolhem para dentro dos seus recipientes de arrecadar aquele lixo, né? Bueiros entupidos, cidade mal cheirosa, enfim, um abandono total. Com a palavra, Gilvanei Souza. Ok, Américo, Samuel e a todos que nos assistem. Bom, esse tipo de situação no Rio de Janeiro, e não é exclusivo do Rio de Janeiro, em vários estados brasileiros vem ocorrendo esse tipo de situação, são situações produzidas por países ditatoriais, né, onde os administradores, os gestores, são ditadores. E quando você vê uma situação de uma gestão que dita regras, normalmente essas pessoas não conseguem trabalhar uma gestão que faça com que aquela sociedade, de fato, consiga prosperar, consiga ter dignidade. Eles fazem de tudo para essa sociedade ficar nessa desordem total, para ficar na dependência desse sistema. Então, eles não produzem trabalho para essas pessoas, não incentivam a iniciativa privada para que a iniciativa privada produza, né, áreas, fontes de trabalho. Então, você vê hoje no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, empresas simplesmente saindo do país por conta da quantidade e a sobrecarga de impostos. Um trabalhador que ganha um salário mínimo, ele acaba custando quase que 2 salários mínimos para o empregador. O empregador não aguenta isso. Não aguenta, é muito imposto. E aí você tem imposto sobre imposto sobre imposto, você tem o imposto da produção do produto, depois você tem o imposto da compra do produto e por aí vai. Então, se nós compararmos hoje a aquisição de qualquer bem ou serviço no Brasil e no Rio de Janeiro, é muito caro, é caro demais. Você chega a pagar 3, 4 equipamentos, vamos dizer assim. O valor de um carro, você paga quase que 3 carros se você comprar financiado. E se você pagar ele à vista, mesmo à vista, você chega a pagar 2 veículos. Então, isso é para tudo. Uma televisão, uma geladeira, a quantidade, a sobrecarga de imposto nesse tipo de equipamento é muito grande. E aí você pergunta, para que todo esse imposto? Para que toda essa taxação? Para dar boa vida para quem não faz nada, não planta um pé de nada. Você repara aí, os governos, né, contam sempre as mesmas histórias, não fazem nada para melhorar a situação do contribuinte, pelo contrário, só aumenta os impostos. A gasolina sobe, sobe tudo. Aí eles reclamam assim, eu não posso, o salário mínimo. Deram R$ 106 de aumento do salário mínimo. E aí você vem uma cascata de aumento. Aumentou o salário mínimo, você aumenta todos os outros
todas as outras atividades, sendo que já tem atividades no Brasil que ganha muito dinheiro. Se você colocar o salário de um promotor de justiça, um procurador de justiça, um desembargador, um juiz, é muito dinheiro que esse pessoal ganha. E aí você aumenta R$ 106 de salário e aumenta o salário deles também. Isso é brincadeira. E as empresas acabam saindo do nosso país, né? E aí você não só tem a saída das empresas que existem, mas você tem a não construção, o aparecimento de novas empresas para gerar novos empregos. E aí você tem empregos precários, os que existem, né? Você tem empregos precários, uma disputa, né, louca, porque você tem mais indivíduos para trabalhar naquela atividade do que vagas naquela atividade. Então você vê hoje profissionais batendo na cabeça. O empregador, inclusive, ele seleciona o puro suco para trabalhar naquela atividade. Então você vê hoje pessoas formadas, médicos e engenheiros, catando lixo, porque ele se formou e não consegue vaga, não tem trabalho para esse pessoal que está saindo das faculdades, das universidades, que saem desses espaços e vão para um mercado competitivo desleal demais, onde você tem mais gente, mais profissional do que vaga, porque o governo não faz por onde criar essas vagas. Então ele taxa, ele cria impostos, só se serve para isso. E aí nós temos essa demanda, esse crescimento dessas pessoas que acabam indo morar nas ruas por conta de toda essa situação. Aumentou 106 de salário, aumentou passagem de todos os modais, né, nos estados, transporte público, todos eles aumentaram, e aí você tem aumento da cesta básica, aumento de tudo isso. Isso aí é a mesma coisa, isso é uma bomba de efeito retardado que vai explodir e já está explodindo devagarinho. Bom, esse é o meu entendimento dessa situação, desse crescimento de moradores de rua. E se nós fizermos um comparativo, tá? Só para fechar, se nós olharmos para todos os países que têm esse modelo ditatorial de indivíduos que não conseguem fazer uma gestão, todos eles enfrentam esse tipo de situação. Todos. Se você for para Venezuela, Cuba, a prostituição, porque não é só o crescimento de morador de rua, não. O crescimento de morador de rua é um dos fatores. Com o crescimento de moradores de rua, você vê o crescimento da prostituição. Meninas de 15, 16 anos têm que se prostituir para comprar alguma coisa para ela até vestir, porque senão ela anda pelada. Porque não tem, pai e mãe não tem condição de comprar um tênis, uma calça que está muito caro, uma roupa. Essas meninas estão se prostituindo. Se você for para Cuba, a quantidade de pessoas se prostituindo para comer, para sobreviver, é algo absurdo. No Brasil está acontecendo a mesma coisa. Isso tudo faz parte de um processo de uma má gestão, de indivíduos que não produzem nada e vivem às custas de quem trabalha. Câmbio. Ok, Giovanni. Bem, a cada dia que passa, nós nos surpreendemos. Será se a palavra certa seria essa? Nos surpreendemos com o que acontece a cada dia que passa? Eu acho que não. É mais uma novidade? Também não. É o cotidiano. Cidade mal cheirosa, enchente em pleno centro, né? Em plena capital nervosa aqui da economia do Rio de Janeiro, que é o centro da cidade. Essa chuva dessa semana agora, nós estamos hoje no dia 12, e se eu não me engano foi dia 8, uma pancada de chuva aqui tremenda na parte da tarde aqui no centro da cidade, em que inundou a Rua da Alfândega, centro nervoso, como eu disse, da economia do centro do Rio de Janeiro. Inundou, da água ultrapassar a calçada, né, o calçamento ali, o passeio. E o que acontece? Nós já vimos várias vezes o Estado ali, né, o órgão responsável, fazer o calçamento ali da rua, que é de paralelepípedo e tal, mas não adianta fazer um calçamento, porque em menos de um ano, 2 vezes foi feito esse serviço, e esse serviço, com a primeira chuva, levantou todos os paralelepípedos. Então, continua, ficou aquela gangorra na rua, né? O carro que passa, se ele for baixo, ele vai arrastando pelo paralelepípedo, e por aí vai. Ora, primeiro nós temos o calçamento mal feito. Segundo, nós temos um bueiro que nós podemos contar
numa rua que nós andamos, nós podemos contar o número de bueiros que estão desobstruídos, porque os obstruídos nós não podemos contar. E segundo, não adianta fazer um serviço pela metade, porque esse serviço ele tem que ser acompanhado de um manilhamento também decente. Ora, as manilhas ali do centro da cidade deve ser do tempo do Brasil Colônia, daquelas manilhas bem pequenininhas ainda, né? Não tem aquele diâmetro, aquele raio para que possa fazer com que a água escoe com mais rapidez. Essa é a grande realidade. E nós já vivemos no nível do mar. Ainda tem essa. Então, além dos moradores de ruas, nós temos os trabalhos que são terceirizados e que esse pessoal, infelizmente, terceirizado, é um cata-cata, gente. Não tem pessoas ali capazes de fazer aquela situação. Não vamos nem culpar quem faz. Vamos culpar quem vai fazer a gestão do negócio, que deve estar sentado à cadeira, justamente com competência, né, e conhecimento da atividade fim. Samuel Antunes Moura com a palavra. Prezado Américo França, querido Juvanei, é realmente um assunto que carece uma apreciação. E no início da fala do Américo, ele traz um termo, uma palavra, que é a palavra-chave para todo esse debate: abandono. E é fato. Como se percebe, existe sim um abandono por parte dos governantes, um abandono social. É fato, nas grandes metrópoles, nas capitais, nas cidades metropolitanas e por aí se vai, e se estendendo às cidades do interior. Isso é fato. As principais causas desse abandono social, pode ser o desgoverno, pode ser não, é o desgoverno de serviço por parte das autoridades pertinentes, como, por exemplo, do próprio executivo, legislativo e do judiciário em termos também, e ali, por que não, entrando também principalmente é o carro-chefe do executivo das municipalidades, e mais ainda, a desigualdade social que tem levado as pessoas à segregação, ou seja, à separação que de fato lhe é por direito. E os governantes têm que proporcionar exatamente esses fatores, não têm feito. Isso é lamentável. Então, existe sim uma desigualdade social, uma separação, uma desagregação urbana que leva naturalmente todas as pessoas à vulnerabilidade social seguida de uma miséria, o que já foi até mesmo falado aqui nesta mesa. Isto é lamentável, enquanto estamos tratando de pessoas, de ser humano. E mais ainda, o que leva o abandono dos governantes? A corrupção, o desvio de conduta, a inércia administrativa, a incompetência, a falta de vontade política, falta de vontade governamental. Tudo isso é fato, bem como aquele desejo, aquele escopo por parte de determinados governantes em levar a sociedade ao quadro de miserabilidade ao que se observa no centro, sobretudo das grandes capitais, o abandono pelas vias do chamado socialismo, o que, inclusive, a miserabilidade, o abandono à sociedade, o abandono ao povo, é o carro-chefe do socialismo, do comunismo, hoje pregado pelo atual governo executivo federal. Pois bem, naturalmente a população começa a sofrer em todos os raios, fatores e sentidos. Né? A população em situação de rua, diga-se de passagem, né, pelos fatores que eu acabo de apresentar, inclusive, tem crescido e muito, muito mesmo, infelizmente. Hoje já se pode ver famílias fazendo da calçada fria, da rua, o seu berço, o seu lar, como ontem, por exemplo, passando em duas capitais, né, aqui do Rio de Janeiro, e por infelicidade, por tristeza, eu pude contemplar, vislumbrar famílias, crianças na rua, né,
com aquele frio e por aí se vai, fora de horário, morando na rua. Então, o contexto social criou apenas cidadão em situação de rua, família em situação de rua. Isso é um assinte, é um descaso à vida, ao bem maior. Infelizmente. Algumas perguntas: como fica a saúde, a educação, a formação educacional, a qualidade de vida, né, o aprendizado dessas famílias, chamado por eles como famílias em situação de rua? Como fica? Ora, a resposta não seria outra. Fica exatamente considerando que essas pessoas serão também a sociedade do amanhã, então fica exatamente hoje o reflexo, fica o espelho desses governantes que aí estão. A dignidade dessas pessoas que formarão a sociedade do amanhã estão desvalorizadas, não tem. Serão o espelho, como já falei, serão um reflexo das autoridades. Né? Isso é, infelizmente. Cabe também mais uma pergunta, por parte desse governo socialista que aí está, que trabalha em detrimento da vida, da economia, de tudo. Cabe uma pergunta: como fica na defesa dos senhores exatamente os direitos humanos, o direito da vida, da família? Né? Como fica? Nós temos a Lei 10.257, a chamada lei da cidade, né? Que esta regula naturalmente o artigo 182 e 183 do nosso diploma maior. E nela estabelece diretrizes gerais de políticas públicas urbanas e dá outras providências. O que eu quero dizer para terminar? Leis nós temos. Sim, é fato. Nós temos a lei da cidade, 10.257, mas também os dois artigos 182 e 183, nós temos leis. Se bem que essas leis não são exatamente rígidas como deveria ser. Leis nós temos, mas nós não temos os agentes que façam cumprir a lei ao pé da sua necessidade. Infelizmente, as cidades, as metrópoles estão abandonadas, como bem colocado pelo Américo França, está um chiqueiro, uma pocilga, uma nojeira. Basta chover um pouquinho, não precisa ser em extremo, basta chover ou basta passar em qualquer momento no centro da cidade que vemos qualquer cantinho como latrina fosse, permita-me uma colocação até chula, um vaso de excremento, porque naturalmente essas pessoas precisam fazer uso das suas necessidades fisiológicas. E vão para aquele cantinho, então ali da mosca, da doença, atrai mosca, doenças, ratos e por aí isso vai. Infelizmente, essa é a situação. Portanto, população do Brasil, acordem, porque esse povo que aí está, chamado governo, não estão brincando. Estão levando, sim, a sociedade brasileira para o campo da miserabilidade e de lá só resta a falência, que é o seu campo, e a morte. Ok, Samuel. Bem, antes que eu esqueça, eu queria, em nome da equipe, agradecer o comentário da senhora Dionísia Correia, que no último programa, sobre a parte de imposto de renda que nós falamos, é o tema da tabela do imposto de renda, da criação, enfim. A senhora Dionísia, ela, com o nosso debate, ela colocou aqui, expressou que ela crê que Deus vai fazer justiça dentro do nosso país, com o nosso povo, e que as coisas realmente andem dentro daquilo que Deus permitir, e que possamos ter uma situação de vivência, né, de vida mais justa, né, para todos nós brasileiros, para todos nós seres humanos, né, espalhados pelos 4 cantos do mundo. Bem, é o seguinte, essa situação de abandono das cidades pelas autoridades, né, não vamos colocar aí todas as autoridades como as de repente não tão dominadoras do conhecimento da atividade fim, mas algumas autoridades às vezes são escolhidas e realmente é um fracasso, né? É um desastre.
Porque quando nós abandonamos a cidade, quando nós vemos aí essa situação de moradores de ruas, de bueiros entupidos, de calçadas mal feitas, né, com essas pedrinhas portuguesas no centro da cidade, em que quantos saltos de sapatos de senhoras e senhoritas foram quebrados, né? Porque não se pode admitir uma calçada de pedrinha portuguesa, porque aqui não cabe. Eu acredito que não caiba. E até porque elas mesmas reclamam, né? Quantas vezes, e fora os tombos, né? Eu tenho pessoas que, inclusive, tiveram que fazer cirurgias por causa do tombo com as pedrinhas portuguesas. Bem, enfim, as pedras soltas, né? Nós temos também não só o abandono em si, mas pelo o Estado não oferecer dignidade, ou seja, emprego. Nós estamos com praticamente 5 milhões de jovens desempregados. Jovens. Imagina aqueles que já chegaram aos seus 40 anos que não conseguem emprego mais e com experiências, né? Com domínio de experiências, melhor dizendo. Então, nós temos aí o desemprego, nós temos a carga de taxas de impostos muito absurda. O Brasil hoje, eu vi uma matéria aqui, é que o Brasil está chegando a ser o maior país em arrecadação com impostos. Parece que perdendo só para a Turquia. Gilvaneik com a palavra. Ok, Américo. Bom, acho que foi na terceira conferência de meio ambiente, eu estava em Brasília. Eu não me lembro quem era o presidente na época, se era o Lula ou a Dilma. E foi criado o tal do PAC de aceleração do crescimento. Lá em Brasília eu fiz algumas críticas, quase que apanhei. Porque tudo isso é claque, tá? Esse pessoal faz esses encontros da sociedade em Brasília, é claque. Normalmente eles só levam as pessoas que vão lá para dizer amém, concordar com tudo. Como eu estava fora, né, do que eles acreditavam, eu comecei a fazer críticas, e críticas que hoje estão aí comprovadas. Por quê? O governo federal pegou uma montanha de dinheiro e alocou muito dinheiro em estados e municípios que já estão sobrecarregados populacionalmente, deixando desprotegidos outros estados. E o que acontece? Em 2010, o Rio de Janeiro recebia só na rodoviária Novo Rio uma média de 1.200 pessoas todos os dias, vindo justamente desses estados desprotegidos. Então, o fulano que está morando lá no Amazonas, no Pará, no Paraná, enfim, em áreas distantes, ele não tem a infraestrutura das grandes capitais. Então, ele não tem trabalho, ele não tem renda, ele vive do que ele consegue produzir na natureza, mas aí ele tem a dificuldade de escoar, e aí vem os filhos que começam a assistir a televisão e ver tanta coisa e querer aquilo que ele está assistindo, mas ele não tem condição. Esse pai e essa mãe, vendo essa situação, o que faz? Abandona a sua propriedade naquele território e vai para as grandes capitais. Chegando nas grandes capitais, o que esse pai, essa mãe e essas crianças vão encontrar? Primeiro, não tem lugar onde morar, não tem emprego. Esse pai, essa mãe não tem qualificação. O que acontece? Eles ocupam terra de ninguém, ou de ninguém, entre aspas, beira de rio e morro. Vão morar em áreas insalubres, prejudicando a sua saúde, em barracos de madeira ou mal construídos. O que essas pessoas vão fazer? Trabalhar para a criminalidade, ser camelô na rua ou morar na rua, catando latinha para vender, ficando quase que a semana inteira na rua, indo só os finais de semana para aquela casinha na beira do rio ou no morro. Então vejam o que causa uma má administração. Uma administração que não consegue administrar o seu território. É um jogo de empurra. O governador que não faz o seu trabalho tinha que estar preso, tinha que ser excluído da administração pública. E nós vemos isso, por exemplo, na área da saúde. Tem um monte de prefeito, inclusive aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense,
que recebem uma montanha de dinheiro para trabalhar a saúde. Eles, para validar algum tipo de processo, captam recursos e montam aquelas clínicas de família, não sei o quê, bababá. Só história para boi dormir. São tudo obras superfaturadas. Depois ele deixa a clínica fechada, as pessoas daquele município acabam tendo que ser atendidas em outro município, sobrecarregando o município vizinho, de um prefeito que está utilizando o recurso como deve. E a justiça? Faz nada. A quantidade de processos que tem sobre isso aqui na Baixada Fluminense é de rir. E aí você pergunta, algum prefeito foi preso? Ele devolveu o dinheiro, a riqueza dele, porque ele meteu a mão no erário público. Mas não dá nada, é só história para boi dormir. O cara sai, continua com todo o dinheiro que ele roubou, a palavra é essa. Porque tem algumas pessoas que falam, desviou recurso público. Não, ele roubou recurso público, a palavra é essa. Não adianta passar, né, a manteiga no negócio, não adianta. É roubo, desviou é roubo. O cara continua com todo o dinheiro que ele roubou, as pessoas sem saúde, tendo que procurar o município vizinho, e a justiça sem fazer nada. Aí você fica assim, caramba, é sério? Então nós estamos vivendo uma situação no Brasil de impunidade que já não é de hoje. Eu estou falando aqui, cara, acho que foi da terceira conferência, tem mais de 15 anos isso. A quantidade de prefeitura que tinha que ser fechada por improbidade administrativa, que eu inclusive falei isso dentro do Ministério Público, se 1% da lei de improbidade, 1% da lei de improbidade administrativa fosse aplicada 1%, estou repetindo, não teríamos uma prefeitura em pé no Brasil, com apenas 1% de aplicação da lei de improbidade. E os prefeitos estão por aí, cheio de processos no lombo, entra governo, sai governo, eles continuam negociando, comprando todo esse miserê, e é por isso que eles fazem uma péssima gestão, porque uma péssima gestão coloca a sociedade nesse miserê, dependente e subserviente do que eles fazem. E aí você tem umas péssimas administrações, porque eles não querem resolver o problema, eles ganham com o problema, e a população é essa, sem saber o que fazer, porque é desunida, infelizmente, a população brasileira não tem união, é cada um por si, cada um que se vire, né? E você vê aí essa quantidade, esse contingente de pessoas tendo que dar um jeito, porque a pessoa precisa comer, precisa dar de comer para o seu filho. Então mora na beira da rua, faz um bico aqui, cata uma lata ali, rouba, né, um portão de alumínio acolá, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Isso se reverbera em tudo, como o Américo falou, até da administração pública. Você vê que eles fazem um serviço porco, apesar de ser os serviços mais caros do mundo, são os serviços públicos do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Eu estava vendo uma matéria da empresa americana, ou alemã, soviética, um negócio assim, que estava fazendo a troca, né, a manutenção do bueiro. Eles cortam, tem uma máquina que corta, suspenderam o bueiro, botaram... Cara, o cara coloca um nível, bicho, para saber que aquilo tá no nível. E aí depois eles botam o asfaltamento, aquilo fica retinho. Você anda na rua, parece que você tá num tapete. Já no Rio de Janeiro, o que é que eles fazem? Eles vão recapeando, o bueiro vai descendo. Tem bueiro de mais de 1 palmo de profundidade. Outro dia eu bati com a minha moto, cara, cheguei a quebrar uma lasquinha do dente, que eu não tava esperando. O bueiro saiu debaixo de um carro, eu bati. Rapaz, o maxilar bateu um dente no outro, eu quebrei uma lasquinha do dente, cara. Sem contar as quantidades de vezes que eu tenho que recuperar o retentor, né, da canela ali dianteira, que é o que segura o óleo, que acaba estourando o retentor, tanto do amortecedor dianteiro quanto do traseiro. Então, nós pagamos um serviço caro pra caramba e esse serviço é mal prestado. E é mal prestado por quem? Essa semana eu fui levar minha esposa no hospital, né, da UERJ, e eu estava conversando dentro da UERJ com um camarada que trabalha lá. E eu cheguei e falei isso para ele, como é que pode o Brasil formar profissionais? Você tem engenheiros, arqueólogos, biólogos e por aí vai, advogados, enfim, todos eles. O camarada se dedicar a torrar uma dinheirama, o pai e a mãe pagar a universidade,
o cara ter um diploma, uma carteira e depois se submeter a assinar banditismo. Cara, como é que bota a cabeça no travesseiro? Não tem vergonha? Não tem vergonha, porque se você é um profissional, você tá vendo que o serviço está sendo mal feito, você vai e assina e valida o serviço, você tinha que chegar pro gestor e falar o seguinte: não, meu irmão, isso tá errado. Não, mas não, mas não. O serviço foi cobrado para ser feito, tem que ser bem feito. Eu não vou assinar e ponto, mas não. Veja a dependência até dos profissionais que são formados nas nossas faculdades, universidades. É algo absurdo, é ridículo. E ninguém consegue enxergar isso, nem o indivíduo que se formou naquela universidade, naquela faculdade, quanto um pai ou a mãe que tinha que chegar para o seu filho e falar assim: pô, peraí, paguei para você se formar, para você assinar isso aqui, você não tem vergonha na sua cara, não? Mas fica todo mundo calado, esperando o quê? Um milagre? Esperando um milagre, um salvador? Isso é vergonhoso. Então, Américo, Samuel e a todos que nos assistem, enquanto o ser humano brasileiro tiver esse tipo de concepção, de intelecto, a tendência é tudo isso que a gente está falando aqui aumentar e aumentar e muito. E cada um que procure dar um jeito. Câmbio. Bem, o Gilvaney, que enquanto coloca no ponto aí para a matéria, né, para a finalização do nosso programa, sempre com o nosso saudoso doutor Enéas Carneiro, é um recado que deve ficar muito vivo na memória de cada cidadão, de cada cidadã. Eu vou passar a palavra para o Samuel Antunes, mas antes de passar a palavra para o Samuel e logo em seguida as suas considerações finais, eu vou corrigir o que eu disse aqui. Não é, o Brasil não vai ser o maior imposto arrecadado, o maior volume de impostos arrecadados, não. Com relação à Turquia, é Hungria, ou seja, o futuro imposto sobre valor agregado será de 28,55%. O futuro imposto sobre valor agregado no Brasil será de 28,55%, superando a Hungria, país que atualmente cobra 27% e lidera a cobrança desse tipo de tributo. 15 de dezembro de 2024, fonte Agência Brasil. Samuel, com a palavra e suas considerações finais. Sim. É triste, né? Mas nós temos que debater exatamente isso, trazer à luz, né, a conhecimento. A proposta da visão socialista, da visão comunista, é exatamente isto, é a proposta do desemprego. Quando abordamos desemprego, nós estamos falando em desespero, em insegurança, em miséria, em fome, por aí se vai, seguido de morte. Então, só o termo desemprego é uma coisa alarmante. Agora, quinta-feira passada, uma grande empresa que agrega mais de 5 mil funcionários fechou 45% das suas portas. Numa só tacada, numa só canetada, 700 pessoas foram demitidas no Brasil. Isso agora, recente, quarta-feira passada. Então, isso é proposta do atual sistema de governo federal, né? Sem politizar, apresentando fatos. E mais ainda, o que leva a essa situação de um abandono social, onde temos as cidades especificamente abandonadas, né? Exatamente, consequentemente, em função do desemprego, uma maior arrecadação. Eles querem arrecadar, querem taxar tudo de todos, né? O abandono social, a miséria e a falência social, as taxações, já dito, impostos em altíssimos níveis, a violência, a sensação de violência, a sensação de insegurança jurídica, inclusive, a falta de transparência lá nos gastos públicos, no desvio, inclusive, do erário público. Isso tudo sugere, aponta, direciona para o abandono do poder público com relação à sociedade brasileira como um todo. E fica aí, a partir dos municípios, essa situação prática. Qualquer município do interior das cidades, das capitais, é comum ver mendigo que
nunca se via. Por exemplo, uma cidade metropolitana do Rio de Janeiro, por nome de Itaboraí, nunca se viu mendigo. De 5 anos para cá, de 10 anos para cá, começou a ver. Teve um período que diminuiu e agora existem famílias morando na cidade de São Gonçalo, é um monte. Cidade de Tanguá, Rio Bonito, que é metropolitana, interior já do Rio de Janeiro. Itaboraí, famílias morando na rua. Por quê? Algo está indo, não está indo no diapasão da prosperidade. Então, a população brasileira precisa enxergar isso aí, precisa ver, verificar onde está o erro. O erro está na pessoa que direciona, vota errado, vota mal, vota no atual governo nas suas bases, naquelas siglas que estão junto com o governo. Quem vota no mal, malignidade faz por tabela. É um ponto de vista tão somente de um pensador político. A população precisa acordar para dizer não, exatamente, não para diminuir, mas pelo menos não para impedir de primeira mão, mas pelo menos para diminuir o avanço dessa malignidade chamada socialismo, chamada comunismo, que hoje está representado, sim, já dito por eles, comunista no nosso judiciário, Supremo Tribunal Federal. Ou seja, comunistas, inimigo da sociedade, inimigo da vida, inimigo exatamente da família. Assim como já declarado no executivo, o chefe do executivo, é meu pensamento, é a minha linha de entendimento, mas é a fala do povo brasileiro. O executivo, ele é indigno de alistar, o chefe do executivo, assim como parte do legislativo. Infelizmente, quem paga esse preço, o preço é a sociedade brasileira, que um dia foi tolhida exatamente de pensar logicamente, de raciocinar e decidir pelo seu futuro. A sociedade brasileira está sendo conduzida pela visão desses facínoras que aí estão. Isto posto, naturalmente externando o que se ouve, o que se vê, o que se lê, né, o que acompanha da fala da sociedade brasileira, fica aí apenas externar do que o povo está falando, bradando pelo Brasil afora. Acorda a sociedade brasileira, ainda há tempo, no campo ordeiro, pacífico, ordenado pelo princípio da legalidade. Isto posto, fica aqui as minhas considerações, com o meu muito obrigado, e também a todos os nossos companheiros telespectadores, webnautas, ouvintes, até mesmo, a nossa mesa diretora, a nossa mesa produtora, a produção, a todos. O meu muito obrigado por essa oportunidade ímpar, simples, porém objetiva, de falar ao Brasil o que a sociedade brasileira está bradando nesse momento. Meu muito obrigado e felicidade para todos nós. Eu penso, creio e defendo que vai haver um mover de Deus usando homens no campo ordeiro e pacífico. Que Deus assim permita acontecer. E Ele bem deseja. O meu muito obrigado. Ok, Samuel. Giovanni, com a palavra, suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, eu não vou nem... Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar de colocação. Eu acho que o Samuel coloca uma coisa, quando ele fala da política, né? Que infelizmente é um fato. A culpa disso tudo no Brasil é da sociedade, que escolhe mal os seus representantes. E depois que escolhe também não fiscaliza. O mais interessante disso tudo, né? Essa mesma sociedade, quando contrata um profissional, seja ele um pintor, um pedreiro, um mecânico, fica ali marcando na canela do cara. Cobra, mas cobra bonito. Cobra bonito. Mas aí ela elege um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, larga o cara de mão, não quer nem saber. Aí você fica assim, ué, ele é teu empregado também, ele é um contratado seu. Por que você não cobra veementemente, né, esse indivíduo da mesma forma que você cobra o cara que você contratou para pintar a sua casa, consertar o seu carro? Isso é uma falta de cultura da nossa sociedade, infelizmente. E aí essa galera faz o que quer. Você vê o teu patrão dizendo quanto você tem que ganhar ou quanto você tem que pagar e dizendo quanto ele, empregado, né, no caso você vê o seu empregado, né, dizendo quanto você, patrão, tem que ganhar, pagar, quanto ele, empregado, diz quanto ele, empregado, tem que ganhar. Isso é o cúmulo do absurdo.
Em país sério nenhum isso acontece. Os Estados Unidos, ele não é uma democracia plena, mas lá tem uma porcentagem de democracia considerável. Então, o indivíduo lá ele se elege com um plano, e ele tem que seguir o plano. Se ele quiser algo mais além do plano, ele tem que fazer um plebiscito para perguntar quem paga o salário dele se concorda ou não. Porque quem vai pagar é que tem que concordar. Aqui no Brasil, não. Você elege um cara e é como se você desse a ele um cheque em branco. Ele faz o que quer com aquele cheque. Ele aumenta o ganho dele, gasta o cartão corporativo, sonega informação. Agora estão para monitorar a população, né? Por conta do uso de recursos. Então, você gastou acima de 5 mil, eles vão estar lá monitorando. Né? Enquanto eles estão aí, com seus sigilos garantidos por 100 anos. Cartão corporativo, então, nem se fala. O cara compra tudo e mais um pouco, porque nós, os patrões, nós estamos pagando. Eles, nossos empregados, usam à vontade. Vão torrar o que eles quiserem. Né? Os trouxas, nós, patrões, estamos pagando. Então, Américo, Samuel e a todos que vão nos assistir, eu sempre peço, né, que essa nossa população brasileira consiga um dia botar a cabeça para funcionar, os neurônios, para não só refletir sobre tudo isso, mas mudar o posicionamento, as atitudes. Se está assim, é por culpa dessa nossa sociedade. Câmbio. Ok, Gil. Bem, chegamos ao final do nosso programa, Políticas Públicas em Foco, agradecendo a todos que vão nos assistir e sempre solicitando que cada um de nós, cidadãos, nos mexamos, né? Entremos na plataforma e deem a sua opinião, né? Porque é muito importante para que este canal continue produzindo um programa de qualidade para cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela nos assistindo. Ficamos por aqui. Assista ao nosso final do programa com a matéria do Dr. Enéas Carneiro, saudoso Dr. Enéas Carneiro, para justamente, mais uma vez, refletirmos, né, nos conscientizarmos do quanto somos importantes, cada um de nós. Até o próximo programa. Obrigado, Nilson. O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe a nós todos, seres humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O que limpa o chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil quanto o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso.